Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje eu trago para vocês mais uma receita de massa fresca sem glúten. Hoje será massa fresca feita de farinha de lentilha e pode ser lentilha vermelha ou lentilha marrom ou verde, ou o que você consegue encontrar. Pode ser farinha comprada ou então farinha feita em casa, moendo ou batendo no liquidificador e depois peneirando. Vou mostrar a vocês a versão tradicional com ovos e a versão vegana sem usar ovos. A massa é bastante fácil de fazer, bastante fácil mesmo. Só na hora de cortar e cozinhar é que temos que tomar cuidado, mas eu explico tudo ao longo do caminho. Vamos aprender? Aqui então eu tenho 200 gramas de farinha de lentilha vermelha. Aqui são dois ovos médios e uma colher de sopa de azeite de oliva, mas pode ser outra gordura. Se você não tem nenhum azeite, poderia fazer apenas com ovo. Primeiro eu vou misturar com a colher e depois com a mão. E aqui, pessoal, dependendo do tamanho do seu ovo, pode ser que vocês vão precisar um pouco mais de farinha ou então um pouquinho mais de líquido, porque a farinha, por exemplo, a farinha comprada no mercado, ela é sempre mais fina do que a farinha moída em casa. A farinha moída em casa, ela acaba sendo um pouco mais integral e ela pode precisar de mais líquido. Nesse caso, ou você bate um ovo e coloca 1-2 colheres de ovo batido, ou então coloca 1-2 colheres de água. Se ela ficar mais úmida, aí você vai jogando farinha para chegar no ponto. E agora vou só trabalhar ela rapidamente até ela ficar homogênea. E vejam que ela é bastante maleável e bastante macia. Vou adicionar bem pouquinho de farinha. E agora, com questão do ponto da massa, se você deixar sua massa agora um pouco mais dura, ela na hora de abrir, obviamente, vai exigir de mais força de braço para abrir. Mas eu sinto que quando a massa é mais dura, mesmo que precisa de mais esforço, ela fica mais resistente. Pronto, agora ela já quase que não gruda na mesa. Eu vou fazer uma bola e é preciso deixar essa massa descansar. Meia hora mais ou menos, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Ou coberta com plástico, ou então coberta com pote. Eu vou deixar aqui ao lado coberta com pote e vou fazer massa vegana. Então, agora para essa versão, para a versão sem ovo, aqui eu tenho 2 colheres de sopa de linhaça moída, linhaça dourada, mas você poderia usar a marrom também, porém a marrom vai escurecer a sua massa. Eu vou misturar isso, eu gosto de bater um pouco a linhaça para que ela lembre mais clara de ovo. Então agora, isso precisa resfriar. Então, agora a mesma coisa, 200 gramas de farinha de lentilha. E aqui está o meu ovo vegano, já resfriado. Vou colocar ele inteiro aqui. E a colher de azeite. Vocês poderiam salgar, colocar um pouco de sal nessa massa agora. Ou então deixar para salgar a água de cozimento. Eu geralmente coloco sal na água. E aqui exatamente o mesmo processo. Você poderia fazer isso diretamente na bancada. Trabalhe a massa um pouco até ela se juntar e pronto. Ela ficou com um aspecto um pouquinho diferente por causa da linhaça. Vocês conseguem perceber umas manchinhas brancas, são pedaços de linhaça. E também vou fazer uma bola, vou cobrir e deixar a massa descansar. E agora mais uma versão, a segunda versão vegana. E para essa versão eu vou usar farinha de lentilha marrom, lentilha verde. Essa versão leva apenas água e azeite. E agora vai água, na verdade meio no olhômetro, até dar ponto. Essa versão da receita
ela deixa a massa menos elástica, porque não tem ovo nem a linhaça. Ó, pronto, eu acho que não precisa mais de água. E o processo é exatamente o mesmo. E vejam como foi fácil, somente farinha e água. Consistência de massinha de modelar. E a mesma coisa, vou deixar essa massa aqui coberta com meu recipiente. E deixo descansando meia hora mais ou menos. E agora chegou a hora de cortar a nossa massa. Só que como essa massa é 100% integral, ela é um pouco dura, exige um pouco de força de braço. Por isso, para trabalhar ela, eu gosto de cortar ela ao meio ou até em 4 pedaços e trabalhar em porções menores e o restante deixar coberto para não ressecar. E agora, a massa com ovos, que você está vendo do lado esquerdo da tela, é a mais resistente. Essa massa é realmente mais fácil de trabalhar. Porém, a massa feita com linhaça também é forte. Também dá para abrir ela na espessura boa. Porém, ela é um pouco mais delicada. Exige de um pouco mais de atenção. Mas, como falei, ambas são fortes, ambas são resistentes e dá para abrir essas massas até a espessura de mais ou menos 2-3 milímetros. E depois, na hora de cortar, se você for fazer espaguete ou tagliatelle, se você tem máquina, aí você não tem problema. Se você não tem, como eu, essa massa precisa, as tiras de tagliatelle ou de espaguete precisam ser feitas uma por uma, infelizmente. Eu não posso enrolar essa massa e depois fatiar para acelerar o trabalho, porque na hora de enrolar, ela vai trincar. Então tem que ser uma fatia por uma. Mas mesmo cortando manualmente é bastante rápido, bastante fácil cortar essa massa. E o que eu quero deixar aqui avisado é que essa massa, como ela é feita de legumes, ela é 100% integral. Depois de cozida, ela não é elástica. Então, se você for fazer esse espaguete ou tagliatelle, você não vai conseguir aquele efeito, sabe, de enrolar a massa no garfo. Não tem esse efeito, infelizmente, porque ela trinca. Por isso, geralmente quando eu faço essa massa, eu gosto de fazer outro corte. Depois de feito o macarrão, é preciso enfarinhá-lo bastante bem para que ele não grude. E agora eu vou mostrar a vocês o meu corte predileto das massas integrais, das massas feitas de leguminosas. Eu preparo a minha massa, abro ela na espessura que eu desejo, corto as laterais, depois essas extremidades mais feias eu umedeço um pouco e refaço a massa. Então eu preparo minha massa e corto ela em tiras e depois em pequenos retângulos de mais ou menos 2 centímetros por 3 ou 1,5 cm por 2 centímetros. E depois vou pegando esses retângulos, pego um retângulo e aperto aqui na extremidade e junto. Dessa maneira faço um lacinho e vou assim um por um. E assim, pode parecer para você que essa massa vai querer trincar do outro lado. Ela às vezes dá um trinco pequeno, mas ela não chega a desfazer-se. Porém, se você tem esse medo, você pode, ao apertar as extremidades, também aperta no seu dedo para meio que fechar a massa por trás. Mas como eu falei, ela é bastante resistente. Essas gravatinhas não se desfazem. O que você tem que prestar atenção é apertar as extremidades bem, para que a massa não abra enquanto seca ou enquanto você cozinha ela. E esse corte em formato de laço, ele é muito bom para as massas que não levam ovo, nem linhaça, nem goma xantana, como a minha última massa, a massa verde, porque aqui trabalhamos com pedaços pequenos, então não há perigo de massa trincar. E estou de volta, pessoal, com a minha massa pronta para ser cozida. E essa massa, como qualquer outra massa, o tempo de cozimento dela depende da grossura como você abriu a sua massa. Mas, regra geral, essa massa precisa de um pouquinho mais tempo do que massa feita com farinha, mesmo sem glúten, com farinha de cereais.
Então ela precisa de 4 ou 5 minutos para ser cozida se ela está fina. Se você abriu ela mais grossa, ela vai precisar de 7 até 8 minutos para ser cozida. É preciso de vez em quando experimentar para assim que ela ficar al dente já tirar ela da água. E também é preciso mexer de vez em quando para ela não colar. Acho que é tudo. Espero que vocês gostaram da receita. Se lembrem de deixar seu joinha para mim, se inscrever no canal se ainda não fizeram isso. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima! E se você quiser guardar sua massa, ela pode ficar na geladeira 1 a 2 dias. Se não, é melhor congelar. O que eu faço, eu deixo ela secar um pouquinho, tipo 1, 2, 3 horas, e depois guardo ela no recipiente fechado e congelo.